Shalom, irmãos. Shalom. Para aqueles que não sabem ainda, nosso YouTube está funcionando. Se inscreve lá e participe com a gente com as mensagens que nós temos postado lá. Hoje nós estamos aí na casa do irmão Elton, irmã Rosa, José, nosso amigo, nesse sábado bonito e gostoso, servindo a Deus. Diz-nos da palavra de Deus, João capítulo 9, versículo 30, 29 e 30, diz assim, 28. Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isto é extraordinário, vocês não sabem de onde vem. Contudo, ele abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a justiça. Esse último versículo eu quero destacar. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua verdade. Então vamos pensar aqui, quem é Deus? Muita pessoa, quase todo mundo fala em Deus. É Deus aqui, meu Deus do céu, é meu Deus não sei de onde. A gente fala de Deus. Mas que Deus é este? Nós temos aí no futebol, né? O Deus do futebol, o Deus disso, o Deus daquilo. A Bíblia diz que Deus está presente onde nós invocamos em espírito e em verdade. Não que Deus não esteja em muitos lugares, mas o governo dele não. Ele está presente, mas ele não está governando, porque as pessoas não querem deixar ele governar as suas vidas, né? Por quê? As pessoas brincam muito com Deus. Se Deus existe, se é verdade o que a Bíblia diz, por que não obedecemos? A Bíblia diz que vamos morrer. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que nós temos uma vida eterna. A gente não é um animal irracional que morreu e acabou. Diz que crê em Deus. A Bíblia, tudo entregarei, o hino diz isto. A Bíblia diz que do céu, de Deus é os céus, a terra, e tudo que existe é dele. Por que nós colocamos tanto dinheiro no banco, compra isso, compra aquilo? Não que esteja errado comprar um carro bom, se puder renovar constantemente. Aí o mais pobre vai comprar o mais velho, né? A gente tem dinheiro compra o mais novo e o pobre compra o carro velho. Não pode comprar carro novo, né? Ele vai trocando. Mas vai trocando. Eu fiz isso. Fui comprando carro velho. E graças a Deus, Deus permitiu eu comprasse um carro zero. Se eu pudesse, eu trocaria. Está com 7 anos de uso. Mas não posso trocar. Não tenho dinheiro para pagar. Eu poderia até fazer um financiamento, mas eu não quero fazer financiamento. Então, meus irmãos, não brinquemos com Deus. A gente brinca com tantas coisas. A gente perde até esportivo aí. Um time da gente faz raiva da gente. A polícia faz raiva da gente. Vai lá, tira o nosso dinheiro do banco lá com maior facilidade. E ninguém faz nada. Então, você crê em Deus, por que não obedece? Por que não obedecemos a Deus? Não, aqui ó, eu trabalhei, é meu. Não entrega o seu dízimo, não entrega a sua oferta, porque é seu, não é de Deus. Mas a Bíblia diz que tudo é dele. Eu tenho um primo, ganhou na loteria. O que aconteceu com ele? Matou a mulher, levou 20 anos de cadeia. Dinheiro é bom? É.
Mas se você não souber governar, não vale nada. A Bíblia diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Quando que a obra de Deus precisa do dinheiro. Deus não precisa, mas a obra precisa. Diz não, eu sou contra dízimo. Dízimo é para encher bolso de pastor. Não. Dízimo é para a obra de Deus. O pastor, como trabalhador, tem o seu salário. Na igreja tem muita despesa. Nós precisamos compartilhar, né? O que ele manda a gente fazer? Vejam bem, Deus mandou Abraão fazer o quê? Leva teu filho e mata-o. Que absurdo! Deus mandar um homem matar seu único filho. Um homem que ali com seus 100 anos de idade, a sua mulher já era passada de idade, apesar de ainda além de ser estéril, mas teve um filho. Agora Deus manda tirar. Que Deus absurdo é esse? Me dá um filho na minha velhice, e cientificamente era impossível. Tanto ela, principalmente ela, porque Abraão, depois que ficou viúvo, casou e teve filhos. Então o problema era a Sara, que era estéril. E a mulher parece que tem essa dificuldade depois da velhice de engravidar. Mas teve um filho e Deus pede. Mas na hora que vai fazer o sacrifício, o que aconteceu? Deus não permitiu. Chega. Agora eu sei que você crê em mim, tá vendo? Muitas vezes Deus tenta tirar, fazer prova de mim, a Bíblia, fazer prova de mim. E Deus está dizendo para nós com Abraão. Gedeão era um juiz, havia uma guerra, milhares de soldados inimigos, cercou lá a cidade para invadir, e Deus falou, vai lá Gedeão, aí lutar. Mas tem muita gente aí. 30 mil soldados, separa os preguiçosos, os medrosos, aqueles que não querem separar. Quantos foram embora? 20 mil. 10 mil ficaram. Deus ainda é muito. Tem muita gente, manda embora. Vai lá beber água. Aqueles que beber água com a mão e aqueles que beber com o cachorro, separa. E quantos foram que Deus separou? 300 homens. Como que 300 homens vai vencer uma guerra de milhares e milhares de soldados? Mesmo esse homem ainda ficou com medo ainda. Será que é verdade? Aí ele saiu no muro, rodando a cidade, e ouviu um soldado falar lá, que é obra de Deus, que Gedeão ia vencer. Inimigo teve um sonho, isso aí dizendo que ia vencer. Aí ele voltou, confiou agora em Deus e cercou a cidade, trocou a trombeta na madrugada de noite. Um começou a lutar com o outro, um luta com um luta com o outro. Acabou, todos morreram e Deus deu a vitória. 300 homens. Então Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Como eu disse anteriormente, não adianta você entregar o dízimo se os outros 90 você gasta com coisa que não presta. Você dá seu dízimo, você vai beber, vai jogar, vai gastar nas farras, nas festas, né? Então os 90% é de Deus também, não é seu, não é meu. Eu não tenho nada. Eu sou mordomo, administrador. Nós temos outro homem que Deus mandou ele à luta, Josué. Atravessou o Jordão, o rio cheio. Aí Deus, agora você vai lá, Josué. Pega o soldado, os levitas, sacerdotes, dá 7 voltas, todo dia vai dar uma volta em toda essa. Aí, os muros daquela época eram quase 5 metros de largura, tão largo que era que tinha muita gente que morava em cima, como a Raabe morava lá em cima, porque não tinha casa, fez um barracãozinho lá em cima da casa, dá para morar. Os inimigos falaram, jamais alguém vai destruir este muro, ninguém mais vai entrar aqui. E Deus falou, Josué, toca a trombeta. E naquele dia que Deus marcou, tocou as trombetas, um terremoto, a nossa linguagem aqui hoje aqui, um terremoto e o muro caiu. E Deus venceu a batalha. Não usou a espada para destruir, para matar o inimigo.
Deus fez a sua palavra. Outro homem muito importante na Bíblia são os apóstolos, principalmente Pedro. Estava pescando, não pegou nada, Jesus apareceu ali, de noite, não conheceram que era Jesus, e Jesus falou: pegou alguma coisa, meu filhinho? Ah, não pegou nada não, senhor. Pescamos a noite inteira e não deu nada. Falei: vai aquele lado ali, ó, joga a rede. Eu falei: o senhor está mandando, eu vou, né? Sobre a tua palavra, o senhor falou. Se não pegar nada, não pegamos nada, vamos tentar mais essa vez. Jogou, e a Bíblia diz que pegaram 154 grandes peixes. Está vendo? Então, confiar em Deus é a coisa muito importante. Outro homem que nós chamamos a atenção também é Jonas. Um profeta de Deus, um homem de Deus, profeta. Deus mandou ele pregar o evangelho numa cidade, ele não foi. Não, só que a cidade é muito perigosa. Que a cidade é tão terrível que quando eles pegam uma pessoa que é condenada à morte, ele pega uma estaca e finca ele na estaca. Eu vou lá não. Ou ir para Nínive, ele pegou, né, como um bom mineiro, pegou o trem, foi lá para Tarsis. Aí no caminho Deus chamou a atenção, aí pegou o barco, mas teve um maremoto ali, a água batendo para lá, e todo mundo, cada um gritando seu Deus, e Jonas está lá no barquinho, pagou passagem, o problema não é meu, né? Um dia eu peguei táxi, chegou numa ponta ali perto dos gaúchos, ali, a gasolina acabou. Estava eu outro rapaz lá pegando meia carona, né? Táxi clandestino aí, né? Aí, moço, o ônibus está vindo ali, não tem compromisso parar não. Olha, nós dois pegando nós e ficou lá, esperando gasolina lá. Então o problema é dele, não é meu. Eu estava pagando passagem. E se fosse um lugar perigoso, a gente poderia ajudar, sim. Mas não era tão grave a situação dele. Mas a gente confia na gente. Não confia em Deus, né? E o último lugar aqui, Noé. Imagina só, quantos anos Noé ficou construindo aquela arca. Arca grande, 3 andares. Nunca choveu. Não tinha nem nuvem de chuva, o pessoal nem sabia o que era isso. Noé pregava, diz alguns comentaristas aí, né? Cada martelada, a mensagem que ele pregava. E quem se arrependeu? Ninguém. Bem, tá doido. Um homem de 500 anos? Coitado. Vai não, isso é loucura. É assim que a pessoa diz para nós aí. Esses bestas aí, fica aí na igreja aí, dando dinheiro pro pastor, enchendo aí. Isso não tem valor não. Não vai acontecer não. Esse livro aqui, isso é escrito por um homem. Eu escrevi esse livro aqui, uma de poesia, de história, é a mesma coisa, eu acredito. É claro que é por um homem sim. Mas um homem de Deus, um homem inspirado por Deus, que escreveu a revelação de Deus para nós, que ia acontecer. E quando a gente analisa o estudo aí, a gente vê que a palavra de Deus está se cumprindo. Muitas coisas está visivelmente cumprindo. Um dos mais acontecimentos que está acontecendo é o quê? O esfriamento dos crentes. O crente não está mais pregando o evangelho, o crente não está dando prioridade mais para a obra de Deus, o crente não está dando mais prioridade de ler a Bíblia, o crente não está preocupando com as coisas de Deus mais não. Triste a gente falar isso. O que aconteceu hoje? Passando na casa do irmão. Estou com preguiça, não vou não. Vem, irmão, falou isso mais ou menos isso? Não vou não estou com coragem não. É desse jeito. Eles querem fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Não tu mandei eu? Deus falou com Josué, não tu mandei eu? Vai! Deus mandou o quê? Eu vou falar depois, mas vou antecipar, né? Não, está aqui mesmo. Daniel, Sadraque e Abednego, quando o rei Nabucodonosor determinou a morte deles,
que o Sadraque, Mesaque e Abednego falaram? Ó rei, você pode jogar lá, se eu morrer, morri. Agora, curvar diante da sua imagem, nós não vamos curvar não. Tem muita gente assim. Vai morrer? Se não curvar, vai morrer? Essa época está chegando. Quando chegar a tribulação, quem não se curvar ao Deus deste mundo, vai morrer. Talvez nem vai morrer, vai sofrer. Ninguém vai morrer. Negou a morrer, não, vai sofrer. Nega, vai matar o filho, vai matar a esposa, o esposo, vai matar o pai. Imagina isso. Isso já aconteceu e acontece nesses países comunistas por aí. É que mata a pessoa para poder negar a Deus. Quantas pessoas já morreram na Bíblia? Policarpo, na Bíblia não, no período ali, no final da Bíblia, foi queimado vivo. O João, o apóstolo, diz que foi colocado num balde, lá no caldeirão, cheio de óleo quente. Morreu? Não. Aí Sadraque jogado lá, Mesaque Abednego na fornalha, e quando o rei olha, estava lá Jesus no meio deles. Jogou 3, tinha 4. Aí tirou para cá. Posteriormente vem Daniel. Não pode fazer oração não. Se falar por Deus aí, qualquer outro Deus que não seja o Deus da Babilônia, vai ser jogado para os leões. O leão já estava 7 dias sem comida, porque ele sabia que Daniel estava fazendo aquilo, era hábito de costume, orar 3 vezes por dia, olhando para Jerusalém, pedindo a paz, pedindo a libertação, pedindo para o povo judeu. Aí Daniel joga lá, aí no outro dia o rei chega: Daniel, teu Deus te salvou, Daniel. Daniel falou: Deus, o rei, fiz nada contra o Senhor, não contra eu estou aqui, Deus me salvou. Esse Deus nosso é um Deus de amor, mas não é um Deus de justiça. É um Deus que não ama o pecado, é um Deus que não ama a incredulidade. Ele ama o pecador, ele quer salvar. A prova é a vinda de Jesus ter morrido na cruz lá. Mas a gente não crê nisso. Morreu nada, isso aqui não é fantasia. Tinha um certo religioso aí que morreu recentemente, que falou que esse negócio de Jardim do Éden é mentira, esse negócio de Arca de Noé, isso é fantasia, esse negócio de Jesus na cruz, isso não é assim não. Tem muita gente ensinando isso por aí. Se Deus não é Deus, se Deus não existe, como? Quem governa o mundo? Será que tem alguém sábio que pode governar o mundo? Governar tão bem a lua, o sol, os planetas, a terra no meio da água. Deveria ser balançar, né? Você colocar uma bacia, colocar uma boia ali, uma bola em cima, fica balançando. Já imaginou? Porque a terra não está no meio da água? Por que a terra não mexe? No sentido de desequilibrar a gente. Como é que os planetas, as estrelas no céu andam, De vez em quando tem a constelação mexendo lá, esse alinhamento delas, e não se choca. Será que tem alguém aqui na Terra que tem um instrumento que controla a velocidade deles, dos planetas, dos satélites lá no céu? Só uma mente sábia que tem poder para fazer isso. Colocou tudo direitinho. Nada sai do seu controle. Nem um pingo da água cai das nuvens se Deus não permitir. Então, quem é Jesus? Quem é Deus? É um fantasma? É como é que eu falo lá? É uma pessoa que faz poder? Mas tem muita gente que fica fazendo poder lá, né? Mágica lá. Mas não é mágica, é truque, né? Mas faz tão bem que a gente pensa que é magia. Deus não precisa fazer magia, não. Quem é este? Lá está em Marcos, lá quando Jesus foi curar uma pessoa, levar para ele um paralítico, Jesus falou: perdoados estão teus pecados. Quem é este que pode perdoar pecado?
Tem muita gente que acha que é o pastor que perdoa o pecado. É o líder lá da igreja lá que perdoa o pecado. Está perdoado, vai lá, faz um Pai Nosso lá, outra reza lá, está resolvido o seu problema. No Velho Testamento, quando a pessoa pecava, ia lá no sacerdote, levavam uma ovelha, se fosse uma pessoa mais pobre, levava lá um bolinho, um passarinho, e o sacerdote lá fazia o sacrifício e o pecado era perdoado. Mas não precisamos mais levar sacrifício, porque Jesus é um sacrifício nosso. Ele já morreu para nos salvar, para perdoar nossos pecados, né? Então, Deus, se Deus existe e é poderoso, por que temos guerra, temos fome, pestes? Como explicar isso? Palavrinha pequena, 6 letras, pecador. O povo de Israel, quando saiu do Egito, quantos anos o povo de Israel ficou no Egito? 400 anos. Saiu. Quantos anos que ele ficou no deserto? 40 anos. O que eles plantaram? Como é que o gado comeu comida no deserto? Como é que eles comeram no deserto? Beberam água no deserto? E já que o deserto é lugar, né, que não produz nada. Como é que ficar, né? As mulheres devem ficar, né? Ficar com a mesma roupa 40 anos? Ficar com a sandália 40 anos? Hoje as mulheres gostam de trocar roupa, né? Vai no casamento, se tiver no outro sábado, tem que trocar com outra roupa, aquela ali não serve, tem que ser outra. A maioria das mulheres é assim. Sandália, tem que trocar sandália, vai todo mês. Também tem alguns que gostam de trocar também, mas as mulheres são mais como falar, mais cuidadosas, mais luxuosas, né? Porque, né? O costume dela, o jeito delas, né? Então, meus irmãos, se Deus existe, se Deus é verdade, eu vou para o céu. Eu ganhei o quê? A vida eterna. E você que não crê em Deus, vai para onde? Para o inferno. Porque a Bíblia diz que vai entrar só quem crê nele. Agora, e se é mentira? Que não existe céu, não existe inferno. O que é que eu pedi? Não pedi nada. Eu evitei briga, eu evitei destruir meu corpo com vícios, com doenças venéreas, por exemplo. Eu destruí vida inocente. Entendendo? Então, se tem céu, eu não creio. Se não tem, eu não creio também. E você, que não crê em Deus, e se tem céu, você vai sofrer no inferno. E lá não tem escapatória, não. Se eu não obedecer a Deus, se é que tem céu, claro que eu creio na Bíblia. Sei que tem céu, creio nisso. Porque a Bíblia está dizendo isso para nós. Então eu preciso preparar para ir para o céu. Você não vai para o céu. Eu vou para o céu e você não vai para o céu, se você crer assim. O que devo fazer para ir para o céu? Crer e obedecer. São duas palavrinhas aí, juntas, gêmeas. Crer e obedecer. Não adianta só crer, porque o diabo também crê. Tu crês em Deus? Faz bem. Os demônios creem. Mas ele obedece? Não. Ele engana as pessoas. Ele promete dar a você aquilo que não tem. Ele promete a você o que não pode cumprir. Agora Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É como aquela parábola que Jesus contou. Dos 10 leprosos. Salva, Senhor, nos cura, Senhor. E de Deus, Jesus curou. No meio do caminho estavam todos limpos daquela doença incurável. Mas quando voltaram para agradecer a Deus, a Jesus? Não são. Como é que nós somos ingratos? Recebemos uma bênção de Deus. Pode agradecer. É o médico que me curou. Foi o médico. Então meu remédio foi curado. Mas quem criou o remédio? Foi Deus que criou.
Porque todo medicamento vem das plantas. Nenhum medicamento caiu do céu, foi inventado, não. Todos foram criados. Hoje os usam maconha aí para poder fumar, fazer as coisas lá, mas quantos remédios que vem da maconha? Na dose certa é remédio, na dose errada, na dose errada é veneno. Pode matar. Então, eu pergunto para terminar, quem é Deus para você? Se esse Deus é aquele Deus que nos amou, que deu Jesus para morrer na cruz, por que não crer e obedecer? Mas é mais fácil não acreditar, não crer, não obedecer. Aí eu creio. Obedecer não é comigo, não. Estou fora. Esse negócio de igreja, esse negócio de religião, cada um tem a sua. Religião é uma palavra grega que significa religar. Então Jesus é a nossa religião, porque ele nos religa a Deus, porque quando a gente nasceu, a gente estava ligado a Deus. E na medida que eu tive a consciência, eu fui separado de Deus, porque eu cometi pecado. O pecado na inocência, Deus não leva em conta. Uma criancinha de 1 ano, 2 anos, o pecado dela não é levado em consideração a Deus. No momento que eu tenho a consciência, pastor, qual a idade que tem consciência? Aí cada um vai saber a sua. Os pais vão saber quando o filho está fazendo aqui por inocência ou está fazendo de propósito. E a gente convivendo com muitas crianças, a gente sabe quando a criança faz aquilo de propósito ou faz aquilo por capricho ou não. A gente passa a se conhecer, mas principalmente os pais. Então, quando eu passo a ser consciente que eu sou pecador, aí estou separado de Deus. É verdade que já nascemos separados, mas no sentido de pecado é assim. Então, se eu morrer se uma criança morrer na sua inocência, ela está salva pela misericórdia de Deus. Por isso que eu falei que ela vai ser, quando chegar a idade da razão, passa a ter fora de contato com Deus. E nós precisamos então voltar para Deus. Crer em Jesus é obedecer o caminho. Ele é o caminho, a verdade, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Ó Deus amado, Deus querido, Deus poderoso, obrigado por este culto, que essas palavras, Deus, que faltou, possam ser completadas no coração de cada um. Que nessa noite haja a decisão de crer e obedecer na Tua palavra. Me ajude, Deus, a fazer sempre a Tua vontade. Que cada pessoa que possa sempre fazer a Tua vontade, não ser levado pelo engano, por promessas falsas, por dizer que Deus fez coisas quando na verdade não fez. Porque quando há perdão, há salvação, há transformação. Ó Deus, nos ajude a obedecer. Fique conosco pelo nosso pecado, em nome de Jesus que oramos. Amém.